Olá pessoal, nós vamos voltar aqui ao nosso conteúdo de magnetismo. Nós falamos aula passada ali, deixa eu carregar o nosso slide aqui. Nós vimos aula passada, o conceito de força magnética. Sempre quando uma carga elétrica ela passa pelas linhas de indução de um campo magnético, seja ele uniforme ou não, a gente trabalha com um campo uniforme para facilitar o entendimento. Essa carga elétrica ela fica sujeita a uma força magnética, Então, primeiro, para que uma carga elétrica que passa pelo campo, ela tem que passar com uma certa velocidade, para que ela fique sujeita a uma força magnética. E a gente viu que essa força magnética que vai provocar desvio, que vai fazer uma carga fazer uma curva. Então, essa propriedade de uma carga elétrica passando com velocidade v pelas linhas de indução do campo magnético fazer uma curva, é utilizado ali para modificar a trajetória de uma carga elétrica em máquinas como, por exemplo, lá o LHC, e os aceleradores síncrono, onde nós temos ali, por exemplo, o Laboratório Nacional do Síncrono, que fica em São Carlos, onde nós temos aí um elétron que é acelerado em um anel desviado, fazendo com que ele se mantenha numa trajetória circular através de campos magnéticos, em todo o comprimento do anel. Quando o elétron faz uma curva, ele desacelera ou ele acelera, ele passa por uma aceleração centrípeta, ele emite raio-x, e esse raio-x pode ser aproveitado para análise de materiais via difração de raio-x. Então nós vamos fazer agora aqui uma atividade onde eu tenho duas situações. Uma partícula eletrizada com uma carga de 1 microcoulomb é lançada em um campo magnético de intensidade 2 Tesla, com velocidade de 2,5 metros por segundo. Então tem uma carga elétrica aqui que ela passa bem devagar pelas linhas de indução do campo magnético. Está dizendo que não é meramente uma carga, ela é uma partícula carregada, uma partícula eletrizada. Tá? Tem uma massinha considerável, provavelmente. Não é apenas um elétron ou um próton. Determine a força magnética para o ângulo de lançamento. A primeira situação aqui, pessoal, nós temos dois polos magnéticos. Aqui é o sul, aqui é o norte. As linhas de indução saem do norte e entram no sul, a gente já sabe disso. Campo magnético é uniforme porque as linhas de indução são paralelas. E essa carga ela passa assim, fazendo 30 graus, formando 30 graus aí com as linhas de indução. Então ela faz 30 graus. Tá? Se eu estender essas linhas aqui, ela vai fazer 30 graus com todas as linhas. Tá? Eu estou supondo não que ela passa, está passando nesse plano mesmo aqui, Então tenho aqui o vetor campo magnético, o vetor indução magnética, a velocidade da carga, representado por essa seta vermelha aqui, o vetor velocidade. E usando a regra da mão direita, pessoal, a força magnética vai estar atuando para dentro, ou seja, a força magnética está entrando na página, então vai empurrar essa partícula vai vir, ela vai vir e vai fazer uma curva aqui por dentro aqui, vai fazer uma curva porque ela está sujeita a uma força magnética que está puxando para dentro ali. Eu sei que a força magnética é para dentro porque eu vou usar a regra da mão direita espalmada, onde o dedão aponta para a velocidade, eu alinho o dedão com o vetor velocidade e eu alinho os demais dedos com o vetor indução magnética, então a força magnética sai da palma da minha mão, é uma seta que sai da palma da minha mão apontando para frente. Então, se tu botar a tua mão direita sobre essa figura, alinhando os dedos com o campo magnético, com a seta do campo magnético e o dedão com a seta vermelha, tu vai ver que a força magnética entra, empurra a partícula para dentro da página. Tá? Aqui é a regra da mão direita espalmada, eu posso usar também a regra da mão esquerda. E eu quero calcular qual é a intensidade dessa força. Eu vou usar essa fórmula aqui, força magnética, módulo da carga, velocidade com que a carga entra no campo, a intensidade do campo em Tesla, e o seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Eu resolvendo aqui, eu chego a 2 vezes 10 na menos 5 Tesla, certo? Então isso para um ângulo de 30 graus, que é o primeiro caso aqui, Para um ângulo aqui de 30 graus, eu vou ter o seno de 0,5
2,5 aqui é a velocidade e 2 Tesla é o campo. Aqui é o valor da carga em coulombs, tá? Eu chego a uma força magnética bem, né, fraca, mas suficiente para defletir uma partícula eletrizada, tá? Isso é para 30 graus. Vamos ver agora para 90 graus. Mesma situação, né? 90 graus eu tenho, agora eu estou passando assim, por dentro, né? Cruzando em 90 graus as linhas de indução. Então tá aqui, né? O meu θ está aqui, tá aqui 90 graus, né? 90 graus que é o meu θ, tá? Então aqui o meu θ é de 90 graus, né? Se eu usar também a regra da mão direita espalmada, né, eu vou ver a velocidade para baixo. Tá, agora cuidado, agora aqui ele está, desculpa, aqui ele está entrando, né? Só fazer uma correção aqui, pessoal. Nesta figura, a partícula está entrando, tá? Está vindo aqui, ó. Tá? Ela está vindo aqui, está entrando, tá? Aqui está entrando, certo? Agora você imagina que aquela setinha que representa o vetor velocidade está entrando na página, né? Então, tu usando a regra da mão direita, alinha o campo magnético, né? Estende a tua mão, alinha o campo magnético com as flechinhas ali que representam a indução magnética. O teu dedão tu vai enfiar na tela, como o teu dedão está entrando junto com a velocidade ali. A velocidade tá, eu represento isso aqui entrando, pessoal. Isso aqui não serve, isso não é utilizado apenas para campo magnético entrando ou saindo, é qualquer elemento físico entrando ou saindo na tua página. No caso aqui, estou me referindo à velocidade. Aquela flecha que representa o vetor velocidade da carga está entrando na página. Então tu bota o teu dedão assim, ó, entrando na tua tela, e usa os demais dedos alinhados, né, paralelos com o vetor indução magnética. Tu vai ver que a força magnética sai da tua palma, ou seja, ela vai para baixo. Então tenta ajustar a tua mão direita aí, né, para ver como de fato eu consigo, né, verificar que a força magnética é realmente para baixo. Lembra aqui que a flecha, que tu não vê a flecha de vetor velocidade porque ela está entrando, tá vendo a rabeta da flecha aqui, ó. Mas está em 90 graus, né? Imagina que esteja em 90 graus, né, com o vetor campo magnético, tá? O módulo agora, pessoal, como o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor indução magnética é de 90 graus, esta força vai ser máxima, tá? Então, o que vai acontecer com esta carga? Opa, desculpa. Então aqui, né, deu esse valor aqui, né? Então a força magnética de 5 vezes 10 a menos 6 Tesla, tá? Esse é a intensidade da força magnética, e essa força magnética vai fazer o que? Vai curvar, né, essa carga para baixo, tá? Então, se eu fosse imaginar, tá aqui a carga magnética, a carguinha está entrando, a partícula está entrando, ela vai agora o que? Ela vai fazer uma curva para baixo, porque tem a força, né? A força magnética vai estar aqui, ó, puxando ela, fazendo uma curva, tá? Certo? Então ela vai, né? Então, se eu fosse ver de lado aqui, pessoal, vamos supor que eu esteja vendo de lado, né? Ó, tá aqui, né? Eu estou vendo uma vista lateral, estou enxergando agora aqui, né, os polos de lado. Essa partícula vai, né? Os campos magnéticos aqui. Imagina que esse ímã seja transparente. Vamos supor que esse ímã é transparente. Aqui eu estou vendo, né, esta lateral aqui, ó, estou vendo o sul, né? E então o vetor indução magnética está entrando no polo sul, né? Então eles estão aqui, né? Tá aqui o vetor B, está aqui, né, em todo o espaço. O vetor B está aqui. O que vai acontecer? Essa partículazinha, né, ela vai com a velocidade v, ela vai entrar aqui, né? A hora que ela entra, ela entorta, tá? Ela faz esse movimento curvo aí, tá? Por quê? Porque tem uma força magnética. Enquanto ela está dentro do campo magnético, existe uma força magnética atuando, né, puxando lá para baixo, fazendo com que aquela curve a sua trajetória. Então é isso, pessoal, tá? Nós vimos aqui então um exemplo aí de
força magnética, né, sobre uma partícula carregada, tá? Então nós vemos que existe uma força magnética que ela vai ter um ângulo entre o campo e a velocidade. E essa força magnética sempre provoca o que? A deflexão da partícula, o movimento de uma curva. Então, se eu quero curvar uma partícula elétrica, uma partícula carregada, seja um próton, um elétron, uma partícula massiva carregada, em um acelerador de partículas, né, eu vou fazer o que? Aplicar um campo magnético. Esse campo magnético faz a partícula entrar no movimento circular, tá? E quando ela entra no movimento circular, se for elétrons, por exemplo, ele vai emitir aí uma certa quantidade de raio-x, que é o que acontece lá no Laboratório Nacional Luz Síncroton, tá? No Luz Síncroton, só para tu tens lá um anel, né, um anel de aceleração, né? Tu tens aqui o booster o que faz a aceleração inicial, né? Depois ele joga esse elétron que já está ali em alta velocidade aqui no anel principal, né? E tu tem vários campos magnéticos. Quando o elétron passa aqui, o que faz o elétron fazer a curvinha, né? São os campos. Toda vez que ele faz uma curva, que ele faz um movimento meio circular aqui, né? Ele emite raio-x, né? Emite raio-x que é, né, X-ray, que é utilizado na análise de materiais nos fixtures, lá nos terminais, né, de análise, que ficam acoplados, anexos ao anel, né, o anel principal onde o elétron está fazendo, né, curvas, né, que eu posso variar a energia desta curva, né, a energia desse elétron, né, variando o grau de deflexão, variando a velocidade, uma série de outras coisas aí. Certo, pessoal, então depois nós vamos falar um pouquinho aí de força magnética. Então esse videozinho é rápido, só para essa atividade aí. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre força magnética em condutores. E força magnética em condutores, ela já é um pouquinho, é uma continuação, da verdade, de forças magnéticas atuando em cargas, né? Só que agora eu vou ter as cargas passando por dentro de fios elétricos, fios condutores, material condutor. Então o campo magnético vai atuar sobre as cargas que estão passando pelo fio, por dentro do fio, e de modo geral com o fio com tudo. Então o fio aqui acaba sofrendo uma força magnética, porque as cargas lá dentro estão sofrendo força magnética. Então daqui a pouco a gente vai ver isso, que é uma extensão, né, desta ideia. Aí a gente vai ver essa aplicação dessa ideia na rotação de motores e principalmente na rotação de motor. A gente vai ver porque que o motor, né, ele gira, como é que o motor elétrico parte. É devido a isso aí, tá? Até depois.